Aviso: pode conter erro de tradução em português. Aviso: alguns nomes não estão traduzidos. Capítulo 35. Uma noite estranha e linda. Ele abriu os olhos preguiçosamente. Sua visão estava um tanto embaçada. Ele sentou no chão e segurou a cabeça tentando aliviar a dor. Com os olhos claros, ele olhou em volta tentando descobrir onde estava. A única coisa que descobriu foi que eu estava deitado em um buraco. Então nada mais. Eu estava praticamente em um lugar solitário. Ele olhou para o céu percebendo que o sol estava se pondo. A noite logo cairia e ele estaria completamente sozinho em um lugar desconhecido. Ele se levantou e direcionou sua mão em direção ao relógio em seu pulso esquerdo. Ele apertou o seletor, fazendo com que uma imagem holográfica verde fosse vista. Dentre eles ele selecionou Getrai, seu alienígena voador vermelho. Ele apertou o seletor, esperando que seu corpo começasse para mudar. Mas não foi assim. Ele ainda estava em sua forma humana. Estranhamente percebeu como pequenas descargas de energia verde percorriam o relógio. Ele não conseguia acreditar. Não agora. Vejamos, ele nem sabia onde estava. Sua cabeça doía muito e seu relógio não funcionava. O que estava faltando? E ele teve que abrir a boca. Bateu a palma da mão no rosto quando viu que tinha razão. Porque quando tirou o celular do bolso e ligou, ele disse que não tinha sinal. E não só isso, notei também que recebi diversas mensagens e ligações perdidas. A maioria era de Gwen e Marinette, seguida por Adrien e Luca. O que diabos aconteceu? Ele ficou bêbado e foi dar uma caminhada? Não, Gwen não deixou, e isso não explicava por que o Omnitrix não funcionava bem. Frustrado, ele chutou uma pedra que colidiu com outras maiores. Ficou chateado, mas não era hora de perder a calma. Tinha que dar um jeito de sair dali, ou pelo menos encontrar algo ou alguém. Primeiro ele deixou aquela sanja onde estava, subiu em uma de suas paredes e observou-a de cima. Ao redor dela havia vários metais, algo como se fosse um ninho. Ele não sabia por que essa foi a primeira coisa que apareceu. O que o impressionou veio à mente, mas não era importante naquele momento. Só faltava começar a caminhar na esperança de encontrar algo ou alguém. A noite havia caído, ele colocou o capuz e continuou andando por aquela estrada vazia, nem sabia quanto tempo estava andando, calculou que fosse aproximadamente 1 hora. Um tanto cansado, sentou-se numa pedra que estava sendo iluminada por um poste de luz. Ele direcionou a mão para o Omnitrix e tentou ativá-lo novamente, mas o resultado foi o mesmo. O que havia de errado com isso? Ele se perguntou frustrado. Ele sempre tinha o relógio quando tinha que fazer algo estúpido ou chutar o traseiro de seus inimigos, mas agora que era ele quem precisava de ajuda, ele não conseguia. Será que o relógio o odiava? Será que quando eu era criança eu desmontei com uma chave de fenda? É uma possibilidade. Benny, isso é uma merda. Murmurou indiferentemente. Ele ficou um tempo sentado no mesmo lugar, esperando que algo acontecesse, mas para sua decepção isso não aconteceu. Olhando para os dois lados ele esperava ver um veículo. Isso nunca aconteceu. Ele se levantou pronto para continuar seu caminho quando uma luz rosa apareceu na sua frente, que emitia um brilho forte, fazendo com que ele cobrisse os olhos, distinguindo apenas 4 silhuetas daquela luz. Benny. Ele ouviu seu nome e foi abraçado por Marinette e Gwen, que estavam acompanhados por Adrien. Benny, olá. Foi a única coisa que ele disse confuso. Gwen, Benjamin Kirby Tennyson, onde diabos você estava? Você estava desaparecido desde ontem de manhã. O que diabos você está fazendo num lugar como esse? A ruiva gritou, muito chateada. Benny, não, eu sei. Marinette, você está bem? Ela perguntou um pouco preocupada, mas ficou aliviada ao ver que ele não tinha nenhum ferimento, pelo menos que fosse visível. Felizmente ele recebeu uma resposta negativa. Benny, acho que sim, não sei bem. Acordei numa sanja num lugar vazio, e sem lembrar de nada. Gwen, que bom que encontramos você. Vamos voltar para casa, lá conversaremos com mais calma. Mana começou a cercar os 4 hábeis Orior. Após essas palavras, eles foram cobertos por um escudo de mana e então desapareceram aos poucos. Le Grande Paris, quarto de Gwen Verdona, preparava um café e algo para acompanhar. 2 fatias de pão com geleia de framboesa por cima. Foi até o sofá e ligou a televisão, ligando o canal de uma novela que estava começando a assistir. Ele se espreguiçou um pouco e pegou a xícara de café na mão para tomar um gole. Ela se sentiu ótima, calma e relaxada. Claro que no começo não foi assim, afinal ela estava acostumada a ser muito enérgica e usar sua mana para tudo, mas como Benny tirou seus poderes ela teve que se adaptar à vida de uma mulher normal.
Não foi tão ruim assim, foi tranquilo, mas não significava que eu não sentisse falta de voar pelo espaço. Entre outras coisas, ela pegou uma fatia de pão e antes que pudesse colocá-la na boca foi interrompida quando uma luz rosa apareceu no meio da sala, de onde surgiram seus netos e seus amigos. Benny apenas disse um simples olá e sentou-se ao lado dela, deixando a cabeça cair no encosto do sofá. Gwen apenas sentou em outro como os outros. O silêncio estava presente, sendo substituído pelo som de Verdona tomando seu café. E bem. O que aconteceu? A ruiva perguntou novamente, iniciando assim a conversa. Benny: não sei, já falei, acordei naquela sanja sem lembrar de nada. Não sei como cheguei lá, Adrien. Eu sei que você não se lembra de ter chegado naquele lugar, mas você se lembra de alguma coisa antes disso. Benny: não, espere, sim. Lembro-me de estar fazendo algumas entregas quando um carro passou por mim quase me atingindo. Lembro de me transformar em ultra e segui-los. Depois que os salvei, não me lembro mais de nada. Enquanto contava, sentiu um leve desconforto na boca, que verificou e encontrou um pequeno pedaço de metal, cuja cauda estava em seu dente. Então foi por isso que ele sentiu aquele gosto estranho. Marinette: você acha que tem algo a ver com seus poderes? Benny: é possível. Isso explicaria por que não consigo usar o Omnitrix. Tentei me transformar em Jetrai para poder voar, mas não deixa. Não consigo acessar meus alienígenas. Gwen: você acha, Benny? Sim, não acredito que isso está acontecendo comigo de novo. Marinette: isso já aconteceu antes. Benny: tive um problema há alguns anos com um dos meus alienígenas e agora que está acontecendo de novo. O que devo fazer? Gwen: bem, vamos dar um jeito. Benny: não, vocês estão muito ocupados com o baile. Eu cuido disso. Ele se levantou e foi em direção à cozinha. Depois voltou com um pote de picles na mão. Não se preocupe, por enquanto não machuque ninguém. Talvez seja apenas um alarme falso. Marinette: mas Benny, está tudo bem, eu posso cuidar de mim mesmo. Além disso, não posso usar o Omnitrix, então acho que não vou me transformar novamente. Gwen: eu não conheço Benny. Olha a hora, eles têm pouco tempo para se preparar. Ele disse virando-se para olhar um relógio na parede. De repente ele comeu todos os picles e deixou o pote em cima da mesa. Gwen, você e Marinette vão se arrumar juntos, certo? Não espero respostas dele e agarrou o braço do loiro para sair correndo do lugar. Marinette e Gwen se viraram para se ver e depois se viraram em direção à porta. Verdona apenas voltou para tomar seu café e aumentou o volume da televisão para curtir seu show. Gwen: bem, acho que não temos outra escolha. Marinette: você acha que é seguro deixar o Benny agora? Gwen: não, mas o que podemos fazer? Você viu como ele ignorou o que eu disse e fugiu. Ele é assim. Enquanto isso, vamos até sua casa para nos prepararmos. Disse de forma que ambos começaram a brilhar, mas isso não significa que vamos deixá-lo sozinho quando ele precisar de nós. Se as coisas piorarem, e não importa o que ele diga, nós o ajudaremos. E com essas palavras os dois foram embora. Verdona: então hoje é esse dia. Que lindo, pequenos alienígenas. A mulher murmurou com um sorriso. Mansão Agreste. Benny estava sentado em um dos sofás do loiro, comendo outro pote de picles que pegou na cozinha, com Plague na cabeça comendo um queijo, observando enquanto Adrien tentava amarrar o pãozinho no pescoço. Foi engraçado, porque apesar de ser modelo e estar acostumado a usar aquele tipo de roupa, era difícil para ele fazer algo que deveria ser muito simples. Adrien: acabou, não vou usar laço. Ele riu ao ouvi-lo reclamar e viu como seu dedo ficou preso na fita. Deixando seu pote de picles sobre uma mesinha, ela caminhou em direção a ele e arrumou a fita em um laço perfeito. Benny: é uma questão de prática. Aprendi observando meu avô Max. É de cima, de baixo, você verá e pronto. Explicou o moreno, ajeitando um pouco os ombros. Depois se afastou para vê-lo. Você está muito bem. O loiro apenas se olhou no espelho. Sua camisa verde, sua calça preta assim como seus sapatos, e sua gravata recém-feita. Adrien: você acha que tudo vai dar certo? Quer dizer, é a primeira vez que saio para uma festa com amigos, e agora com minha namorada. Não é algo com o qual estou muito familiarizado. Benny: você não é o único. Tenho certeza que é o mesmo com a Marinette, mas sei que ela vai ficar feliz porque vai com você. É só se divertir e ser você mesmo. A propósito, há algo que eu queria lhe contar. Adrien: é hora de você fazer isso. Adriano: fazer o quê? Pergunto um tanto confuso. Benny: diga a Marinette que você é Chat Noir. É o momento perfeito, uma festa, amigos e você dançando ao som da música. Adrien: mas você não acha que é muito cedo? Ainda não estou pronto. Benny: e quando você será? Do que você tem medo? Da rejeição dele. Amiga, Marinette não é assim, ela te ama, e vai te amar ainda mais se você decidir ser sincero. Porque como já te disse, guardar o segredo causará mais problemas do que resolverá. Além disso, você deve a ele. Sabe que estou certo. Adrien:
Bem, sim, é verdade. Eu conheço sua identidade e é justo que eu te conte a minha Clary. Finalmente, não acredito que Benny teve que intervir para fazer você perceber. Comentou o pequeno Kwame Adria. Não mencione isso, Benny. Vai ficar tudo bem. Ela disse e se aproximou dele novamente. Ela ajeitou um pouco o cabelo dele, o coque, e algumas imperfeições em suas roupas. Ouvi de Gwen que Marinette gosta de flores. Você poderia comprar um buquê de rosas azuis para ela. Eles combinariam com o cabelo dela e seria um detalhe muito fofo da sua parte, Adria. Obrigado pelo conselho, Benny. Bom, já conversamos e você está pronto para o baile. Não preciso fazer nada aqui. Então, se você me der licença, é hora de eu ir. Mas primeiro, por acaso você não tem o telefone de Luca? Adrien, na verdade sim, por quê? O moreno já havia saído do casarão do Agreste, e neste momento caminhava pelas ruas da cidade com um objetivo em mente: procurar um lugar para comer. A fome o atacou assim que ele saiu da casa de Adrien, o que foi muito estranho, já que ele já havia comido 2 potes inteiros de picles. Apoiou uma das mãos na parede e com a outra segurou a cabeça, pois antes que uma pequena dor de cabeça o invadisse, de repente seu olhar se perdeu em um ponto fixo. Ele levantou um pouco a manga do braço esquerdo, revelando seu relógio, e ele ativou. Os raios verdes que apareceram anteriormente desapareceram e o Omnitrix foi ativado como normalmente acontecia. Quando pressionado, um brilho verde cobriu seu corpo, revelando sua forma alienígena frio. Abriu as asas e soltou um rugido, como se fosse uma fera. O alienígena se aproximou de um poste de luz e com uma mordida quebrou-o ao meio. Ergueu-o acima da cabeça e comeu até não sobrar mais nada. Ele viu um carro parar em um semáforo, voou até ele, subiu no teto e começou a comê-lo. O metal do carro cedeu, como se nada tivesse acontecido com as mordidas do necrofigiano, que mastigou o metal como se era um algodão doce. Naquele carro estava um casal que se assustou ao ver a criatura que rugia para eles saírem, e assim o fizeram. Abriram as portas e foram embora o mais longe que puderam enquanto seu carro era devorado por aquele ser estranho. Assim que terminou de comer, o alienígena abriu as asas novamente e levantou o voo, com sua atenção focada na única coisa de que poderia se alimentar até ficar satisfeito. A Torre Eiffel era o seu objetivo e não hesitou em voar até lá para continuar com o buffet. A festa havia começado, e é preciso dizer que tudo foi incrível, pelo menos para os 3 que nunca haviam vivido esse tipo de coisa. Para Gwen foi ótimo finalmente fazer algo como uma adolescente normal, o mesmo com Adrien, que agora que ele não era controlado por seu pai poderia ter esse tipo de experiência. Marinette, por outro lado, estava nervosa, e para se acalmar segurou a mão do namorado, mais especificamente com a mão esquerda, em que trazia um lindo buquê de rosas azuis. Um presente da sua amada loira. Claro que o que mais preocupava a menina de rabo de cavalo era errar, pois ela tinha certeza que com sua falta de jeito iria estragar alguma coisa, como cair enquanto dançava, ou derrubar um alto-falante ou uma mesa. Tudo poderia acontecer, mas ela não se preocupe com isso. Como ela já estava acostumada a ficar envergonhada, ela estava preocupada em envergonhar Adrien na frente de seus colegas de classe. Talvez o melhor fosse ir embora. Não, seria pior, deixar o Adrien sozinho. Ele não podia, ou talvez se estivesse com uma dor na barriga, ele pudesse ir para casa. Ela não conseguia. Aparentemente Gwen leu seus pensamentos e agarrou-a pela camisa para impedi-la de ir embora. Ela amava e odiava ao mesmo tempo ser uma grande amiga. Bem-vindos, pessoal. Os 3 ouviram, vendo Luca se aproximar, que imediatamente parou com o olhar fixo em uma certa ruiva. Nossa, foi a única coisa que saiu de sua boca quando viu Gwen. Não era à toa, pois ela estava com um vestido preto, que era a única coisa que precisava para ficar mais bonita que o normal, com os cabelos soltos e os lábios pintados de um lindo tom de vermelho, que os destacava ainda mais. E não era à toa, pois ela estava com um vestido preto, que era a única coisa que precisava para ficar mais bonita que o normal, com os cabelos soltos e os lábios pintados de um lindo tom de vermelho, que os destacava ainda mais. Gwen: oi Luca, você está ótimo. Ao ouvir a voz dela, Luca conseguiu reagir, e com um sorriso estendeu a mão como um convite para dançar. Eu adoraria, você se importa? Ele perguntou a Adrien e Marinette, que apenas negaram, felizes em ver a interação deles. Então Gwen ficou apenas com eles em seu pequeno grupo. Embora ambos pensassem em procurar Nino e Alia para que pudessem passar um tempo com os amigos, mas descobriram que estavam ocupados, pois de seu lugar viram as 2 morenas dançando no meio da pista de dança, curtindo a companhia uma da outra. Isso fez com que soubessem que eram só eles naquela noite, e não é que se importassem com a ideia. Adrien se virou para Marinette e se curvou um pouco, estendendo a mão, um pequeno gesto que arrancou dela um sorriso negro. Adrien: linda moça, posso ficar com essa peça? Talvez ele pudesse trazer à tona seu lado Chat Noir, como uma forma de acostumar Marinette. Marinette: eu adoraria, mas não sei dançar e não quero estragar um momento tão lindo.
A garota de cabelo azul disse timidamente a Adrien. Primeiro, você não vai estragar nada. Sabe por quê? Porque estou com você e isso para mim já é perfeito. E segundo, você não precisa ser um grande dançarino ou um especialista. Você basta aproveitar e movimentar um pouco o corpo. Além disso, estamos entre colegas. Não há ninguém desconhecido para que você tenha vergonha. Marinette tinha que admitir. Sua loira sabia usar as palavras e como encorajá-la. Determinada, ela segurou a mão dele e o seguiu até a pista de dança. Pode ser verdade que ela não soubesse dançar, entre outras coisas, mas isso não a impediria de aproveitar aquela noite. Torre Eiffel, com Benny, para muitos aquela enorme torre foi um grande monumento. Para ele foi um grande jantar que não hesitou em começar a comer. Pedaço por pedaço foi comendo parte da torre. Algumas vigas desapareceram como se nada tivesse acontecido antes do necrofigiano. Depois de um tempo a parte superior da torre não estava mais lá, e a parte inferior teve algumas mordidas. Um arroto alto saiu de sua boca, mas ele ainda não estava satisfeito, precisava comer mais. Seu jantar foi interrompido quando uma luz forte caiu sobre ele. Confuso, ele percebeu que essa luz vinha do andar de baixo, onde estavam vários policiais. Eles não eram importantes. O que importava para ele era comer, por isso voltou ao que fazia, ignorando o fato de que um helicóptero vinha em sua direção. Navio Cafeína e Vem dançou com Luca e Marinette com Adrien. Os dois casais aproveitavam o momento até que um helicóptero passou sobre o navio, fazendo com que a música parasse repentinamente e todos os convidados ficassem surpresos. Mas 3 deles sabiam que isso era outra coisa, não um Akuma óbvio, mas esperavam que não fosse o que pensavam. Mas Gwen desejou com todas as suas forças que isso não tivesse nada a ver com sua prima. E como sempre ela não foi ouvida, pois Alia havia mostrado a ela e aos outros uma notícia que estava sendo transmitida ao vivo. Esta notícia mostrava um ser semelhante a uma mariposa azul que comia a torre. Ele rapidamente se virou para Marinette e Adrien, que olharam para ele com um aceno de cabeça. Eles deveriam sair e tentar resolver este problema. O ruim é que ele teve que deixar Luca novamente, mesmo tendo prometido que essa seria sua forma de retribuir por tê-lo deixado de pé da última vez. Gwen, Luke. Sim. Luca, eu sei, tome muito cuidado. Ele disse e ela apenas acenou com a cabeça pronta para sair. Gwen a interrompeu. Há algo que preciso te contar, mas será quando você voltar. Sorte. A ruiva sorriu e saiu do local. A mesma situação estava acontecendo entre Adrien e Marinette, mas Marinette não sabia o que dizer para sair daquela situação e se transformar. Adrien sabia disso, então seria ele quem lhe daria uma chance. Adrien. Marinette, tenho que ir ao banheiro. Marinette. Está tudo bem, vou esperar. E com um beijo de despedida na bochecha, os dois se separaram para trazerem seus alter egos. Luke Kigol havia chegado na área da comoção, e com sua Ladybug Chat Noir, os dois heróis olharam para o alienígena azul, continuando com seus negócios, indiferentes às ameaças da polícia, até mesmo do helicóptero que estava atrás deles. Girando seu ioiô, a heroína de vermelho se impulsionou em direção à torre, seguida por Chat Noir, que girou seu cajado, e Luke Kigol, que criou pequenas plataformas de mana ao pousar perto do alienígena. Ele parou de comer para observá-los, estreitando os olhos e soltando um rugido para eles. Garota de sorte, o que você pensa que está fazendo? A heroína perguntou com os braços cruzados. Benny, saia do meu caminho. Foi a única coisa que ele disse quando o ioiô de Ladybug se enroscou em sua mão. Joaninha, não é assim que as coisas funcionam. Se você tiver algum problema nós te ajudaremos. Afinal, somos amigos. Benny, eu te avisei. Respirando fundo, o alienígena azul expeliu o gelo da boca. Algo que foi evitado pelos heróis, fazendo com que apenas parte da torre congelasse. Chat Noir, acho que a opção de falar está fora de questão. Que pena, minha bengala tem algo a dizer. Disse o herói loiro, esticando seu cajado com a intenção de acertá-lo, mas o alienígena ficou intangível. Benny, algumas pessoas não ouvem. E sem perder tempo congelei os heróis, deixando apenas suas cabeças livres. Então ele se virou e abriu as asas para longe do local. Luke Kigol fez seus olhos brilharem e um raio de energia saiu deles, destruindo seu gelo. A mesma ação se repetiu em Ladybug Chat Noir, deixando-os livres. Os heróis apenas observaram a figura quase irreconhecível de Benny à distância. Chat Noir. E o que aconteceu com ele? Sortuda. É estranho, é o Frio quem está fazendo isso. Não sei se é coincidência ou não, mas há alguns anos tivemos um problema parecido com um dos alienígenas do Benny. O nome dele era Fantasma. Joaninha, isso está relacionado a isso? Garota de sorte. Não sei, mas pode haver a possibilidade de haver uma ligação entre frio e fantasmático. Talvez essas personalidades fantasmas sejam ruins. Chat Noir. Bem, então seremos caçadores de fantasmas. Gostaria de ter o uniforme Ladybug. Nós vamos salvá-lo. Só precisamos encontrá-lo. Garota de sorte. Tenho o rastro dele.
Os heróis haviam chegado mais uma vez ao local onde encontraram Benny, que neste momento estava naquela sanja sentado sobre uma pilha de metais. O que já não o surpreendia com tudo o que fazia. Mas eles ainda queriam saber por que ele faz isso. Não é como se pudessem perguntar a ele. Não foi tão fácil, garota de sorte, Benny. Eu liguei para ele e Alien apenas se levantou, se preparando para lutar. Joaninha, somos seus amigos, podemos te ajudar, Benny. Não preciso da sua ajuda. Chat Noir. Pelo que você pôde ver, sim, novamente o herói atacou, mas para surpresa de seus companheiros, Benny pegou a bengala e começou a comê-la, mas quase conseguiu, já que a arma não quebrou, só conseguiu deixar algumas marcas nela. Ladybug jogou seu ioiô e conseguiu agarrar sua perna e jogá-lo para cima, onde Gwen o envolveu em uma bolha de mana com Benny imobilizado. Os três começaram a caminhar em direção à pilha de metais porque entenderam que o que quer que estivesse acontecendo com Benny tinha a ver com isso. Chat Noir propôs a opção de destruí-lo com seu cataclismo, ideia com a qual seus companheiros concordaram. Benny ouviu isso e ficou assustado, pois sabia o quão destrutivo aquele poder era e não podia deixá-los fazer isso. Ele ficou intangível e voou através daquela bolha em direção a Chat Noir, pegou pelos ombros e jogou contra algumas pedras. Ele ficou diante dos metais e estendeu os braços, sinalizando que não os deixaria passar. Garota de sorte, mova-se, Benny, deixe-nos ajudá-lo. Benny, não vou te abandonar, assassino. Garota de sorte, assassina. Joaninha, o que você está escondendo, Benny? O alienígena apenas permaneceu em silêncio. As duas garotas não falaram mais nada e atacaram. Ladybug atacou com o ioiô e Benny só se protegeu com suas asas, pois se ele ficasse intangível, elas iriam acertar a estrutura atrás dele, e essa era sua desvantagem, pois o golpe de mana de Gwen o derrubou abaixo. Chat Noir. Tudo bem, vamos terminar isso. Com um salto ele pousou na estrutura e cruzou-a com seu cajado, fazendo com que um líquido verde espirrasse sobre ele, nojento. Espero que não seja isso que estou pensando. Ele exclamou quando seus companheiros pousaram ao lado dele e então os três viram como uma esfera azul saiu do líquido. Joaninha, o que é isso? Ela perguntou confusa, tocando aquela esfera azul, apenas para ver como mais 10 saíram daquele líquido verde. Até que de repente aquela esfera mudou de formato, revelando até um pouco de frio. O alienígena recém-nascido olhou nos olhos dela por um curto período de tempo e então voou em direção a Benny. Chat Noir. Não pode ser, tenho que gravar isso. E então ele pegou seu bastão, gravando tudo. Garota de sorte / Joaninha. Ave. Foi assim que cada uma das esferas se transformou em pequenas esferas frias e voou em direção a Benny. Ele se levantou e observou seus pequenos flutuando ao seu redor, e então eles começaram a voar para longe. Todos, exceto um, o menor do grupo, pode-se dizer que ele pegou nas mãos Benny. O que você está esperando? Mas o pequeno alienígena permaneceu em seu lugar. Ele se aproximou e esfregou a cabecinha na bochecha. Era oficial, o menino não queria se separar do pai. De repente uma luz verde cobriu completamente o alienígena, retornando à sua forma humana, um tanto desorientado e surpreso ao ver o pequeno ser que voava alegremente ao seu redor. Olá, e quem é você? Ele perguntou e depois viu seus amigos. Gente, o que aconteceu? Garota de sorte / Joaninha, a coisa mais linda do mundo. Chat Noir. Sente-se, mano, você tem que ver isso. Mais tarde a surpresa não saiu de seu rosto. Após assistir ao vídeo do Chat Noir, ele olhou novamente para o pequeno alienígena, que estava descansando dentro de sua jaqueta. Aquele serzinho, que nem acreditava que era filho dele, quer dizer, como você pôde acreditar? Saiu dele. E ainda por cima é lindo. Benny, eu sou um pai. Garota de sorte. E eu, tia Benny. Você não entende, Gwen? Eu sou pai? Como isso é possível? Por quê? Estou muito confuso. Ele murmurou sem desviar o olhar do pequeno alienígena. Garota de sorte. Não sei, mas vamos descobrir. Por enquanto, não faça nada estúpido. Você pode acordar minha sobrinha Benny. Sobrinha? Como você sabe que é ela e não ele? Joaninha, e ela, acredite, instinto feminino. Chat Noir. Devíamos saber o que você esperava, ou seja, depois de dar conselhos tão bons, suas mudanças de humor e sua super proteção. Benny. Ei, posso dar bons conselhos? Chat Noir. Aze. Por um Benny, vamos ou a festa acaba. E pelo que foi dito, todos lembraram da festa no navio. Gwen e Marinette imediatamente ficaram alarmadas. Uma por ter abandonado Luca e a outra por ter deixado abrirem. E aí quem está distraído sou eu. Vamos lá, amanhã falaremos sobre esse pequenino. Fechou cuidadosamente a jaqueta e deixou o pequeno alienígena descansar. Eles estavam no navio novamente. Marinette procurou desesperadamente por seu loiro, encontrando na mesa de comida. Quando a viu apenas levantou a mão em saudação.
Com mais calma, a garota de cabelos azuis se aproximou dele e o beijou na bochecha, no pedido de desculpas, embora ele não soubesse Marinette. Desculpe se eu saí assim de repente, algo aconteceu. Abrirem. Ok, entendi, eu também tinha algo para fazer. Talvez eu devesse fazer o que o Benny me disse. Não, farei do meu jeito, do jeito do Chat Noir. Quer beber alguma coisa? Marinette. Sim, por favor, preciso beber alguma coisa depois dessa longa. Enquanto isso acontecia, acima da sala de controle estavam Gwen e Luca sentados observando o céu estrelado e a linda lua que o adornava. Foi um momento agradável e ambos se sentiram confortáveis em silêncio, até que Gwen se lembrou de algo. Gwen, o que você tinha para me contar? Eu perguntei e Luca apenas sorriu, balançando a cabeça. Você disse que tinha algo para me contar, Luca. Isso mesmo, mas não acho apropriado te contar, pelo menos não por enquanto. Eu tenho que esperar um pouco mais. Gwen. Bem, eu não, Luca. Me diga agora mesmo o que você está escondendo. Não é legal deixar uma garota curiosa. O gótico simplesmente riu ao vê-la fingir raiva, mas depois respirou fundo. Ele olhou nos olhos dela e segurou suas mãos. Se ela quisesse saber, então ela não tinha outra escolha. Luca. Veja, Gwen, eu sei que não nos conhecemos há muito tempo, que nos vemos apenas algumas vezes. Mas são o suficiente para percebermos muitas coisas. Nós dois confiamos um no outro o suficiente para contar um ao outro coisas que não contaríamos a mais ninguém. Você me contou sobre sua vida, sobre suas aventuras, me fazendo admirar cada vez o quanto você é incrível. Seu jeito de ser, e bom, palavras não são suficientes para te descrever. Gwen, talvez seja muito cedo, mas tenho certeza dos meus sentimentos. Gosto muito de você. Gwen. Luca, é muito gentil da sua parte e estou comovido com suas palavras. Mas, não sei, antes de chegar aqui tive uma experiência ruim em um relacionamento, e não sei se estou pronto para amar novamente. Não vou te dizer que não sinto nada por você, porque como resultado desses pequenos momentos entre você eu pude sentir como um sentimento estava começando a crescer por você, mas estou com medo. Luca, sei que não é fácil e só peço uma chance. Deixe-me me apaixonar por você. Gwendolyn, me dê sua permissão para tentar conquistar seu coração e te mostrar que o amor é uma coisa linda. O gótico sussurrou, chegando cada vez mais perto dela. Gwen, se eu aceitar, você me machucaria? Ele também perguntou, se aproximando. Luca, se eu fizesse, pediria ao Benny para me bater. Eu sussurrou fazendo ela rir finalmente. Os dois diminuíram a distância e um doce beijo se formou. Esquecendo de tudo ao seu redor, eram só eles, até ignoraram Adrien e Marinette que os observavam da pista de dança, tirando fotos e gritando animadamente. Bom, a última coisa foi só a loira. Fim do capítulo 35. Capítulo 36. Decisão certa. A confusão de Benny. Benny deixou a cabeça cair para trás no sofá, enquanto seus olhos focavam na pequena cena fofa que acontecia ao lado dele. Aquele pequeno alienígena azul, que estava nas mãos de Marinette, esticou seus pequenos braços na tentativa de tocar seu rosto. Pequena ação que parecia dar ternura à menina, o que ela demonstrou com um sorriso nos lábios. Aquela pequena cena serviu perfeitamente para distraí-lo de sua confusão e pensamentos confusos. Pensamentos que seriam muito normais para qualquer pessoa em seu lugar, para qualquer novo pai como ele. Mas ele também sentiu um pouco de ciúme, queria ser como a Marinette, sem dificuldade de interagir com o serzinho. Não entenda mal, não é que ele teve problemas com aquele alienígena, afinal ele é filho dele. Ele era pai, era isso que ele ainda não conseguia assimilar, era bastante difícil para ele. Minha bisneta, ela é tão linda. Sua avó havia gritado com um pequeno alienígena nas mãos. Aparentemente ela o havia arrancado de Marinette, que não ficou muito feliz com isso. Na verdade ela fez um beicinho e cruzou os braços. Então ele se virou para Gwen, que também parecia chateada, e já fazia um tempo que ela não tinha tempo para interagir com sua pequena sobrinha. Gwen, por que você gosta tanto da garotinha? Pelo que me lembro, você tentou matar o pai dela. Com os braços cruzados, a ruiva perguntou à avó. Verdona, é verdade, mas pense que agora tem um novo membro na família. E ela é uma alienígena. Que bênção, uma prole necrofrigiana. Muito bonita. Ele coçou a nuca com desconforto. Parecia-lhe um pouco estranho que todos se apegassem ao alienígena quando ele, sendo seu pai, ainda não o tinha feito. Ele também não queria que eles fizessem isso, não porque fosse errado ou algo assim, mas sim para que não os machucasse se em algum momento ele aceitasse a oferta que lhe foi feita. Gwen, Benny, você está bem? Perguntei quando ele o viu distraído, mais que um normal. Benny, sim, só estou pensando, há algo que não te contei.
Com essa frase ele chamou a atenção de todos os presentes, que eram sua avó, seu primo, e seus amigos Marinette, Adrien e Luca, se este último também estava lá, e é porque ele começou a se identificar mais com essas coisas porque ele era o único namorado de Gwen. Gwen, isso seria. Bem, foi algo que aconteceu recentemente, o paradoxo apareceu. Momentos antes o quê? Perguntou ao pequeno alienígena que tinha nos braços, o pequeno que estava coberto pelas asas com um capuz, que funcionava melhor que outro cobertor, observou com curiosidade. Uma luz na sala chamou sua atenção, que lhe parecia muito familiar, e dela saiu o professor Paradoxo na companhia daquela garota vestida de coelho. Bunix era o nome dela, se ele se lembrava bem. Paradoxo, saudações Benny, como vai tudo? Benny, acho que você já sabe a resposta. Paradoxo, isso mesmo, mas é mais uma questão de boas maneiras. Bunix, quem é essa linda? Foi a primeira coisa que a viajante do tempo disse após ver o pequeno alienígena que se virou para olhá-la confuso. Posso? Ele perguntou, estendendo as mãos em direção ao pequeno. Bem, claro. Sem problemas entreguei a ele o pequeno que foi recebido com um abraço pela mulher. E o que aconteceu dessa vez? Paradoxo, a última vez que você apareceu foi para me dizer que o mundo estava destruído. Paradoxo, vá direto ao ponto, gosto disso, mas não é o seu estilo. Alguma coisa te preocupa? Benny, agora mesmo. Apontando para o pequeno alienígena. Paradoxo, problemas com a paternidade. Benny, você não imagina, bem, sobre o que você queria falar sobre o paradoxo. Ele perguntou ao que o rosto do viajante do tempo mudou para uma expressão séria. Paradoxo, dentro de alguns dias ocorrerá a batalha final que decidirá o destino da Terra. Se os humanos serão os vencedores ou se os soberanos alcançarão seu propósito, dependerá de tudo que você fez até agora. Benny, tão cedo? Mas eu não fiz nada, só parei um cara vestido de borboleta e destruí uma base de Dinalirens, não fiz nada para impedir a invasão. Paradoxo, você fez mais do que pensa, Benny. Preste atenção, agora mesmo embaixo da ponte Marie, localizada sobre o rio Sena, está localizada uma base de Dinalirens, onde eles estão se abrigando desde a última vez que você a atacou. Você deve ir até lá para encontrar mais respostas sobre a invasão. Benny, você poderia ter me contado isso antes. Paradoxo, tudo na hora certa, Benny. De um dos bolsos tirou o relógio. Hora de ir, meu jovem aprendiz, já cumprimos nosso dever. Bunix, sim, professor, bem, pequenino, tenho que ir. Ele deu um beijinho no alienígena e o deixou nos braços de Benny. E garoto do relógio, não quero falar isso, mas conheço alguns orfanatos que podem cuidar dessa belezura. Então, se a qualquer momento você decidir, me ligue e eu cuidarei do resto. E finalmente os caminhantes do tempo partiram, deixando pai e filho como no início. Cansado, pegou o pequeno alienígena e colocou-o diante de seus olhos. Observou aqueles olhos verdes brilhantes do pequeno, sua curiosidade, sua felicidade, tudo se transmitia por trás de seu olhar. Benny, o que vou fazer com você? O pequeno alienígena apenas colocou a mão no nariz. Presente após sua história, ele permaneceu em silêncio, observando as expressões de cada um. Sua avó, Gwen e Marinette estavam com a boca e os olhos bem abertos. Ainda estavam sem saber como reagir, porém Adrien e Luca apenas desviaram o olhar. Gwen, Marinette, orfanato. Benny, acabei de te dizer que em breve teremos a batalha final, e a única coisa que você pergunta é sobre o orfanato. Verdona, quem se importa com isso? Você quer levar minha bisneta para um orfanato? Ela gritou com muita raiva, assim como Gwen e Marinette estavam. O último foi o mais perigoso porque era o que estava ao lado dele. Ele estava pensando seriamente em se transformar em fogo do pântano. Talvez então ele tivesse a chance de sair inteiro. Adrien, quem são Paradoxo e Bunix? Foi a pergunta do loiro para a qual os três se viraram para olhá-lo seriamente. Esse não é um momento, eu entendo. Luca, lindo e gordinho. Adrien, lindo e gordinho. Gwen, Benny, estamos falando em deixar sua filha aos cuidados de um estranho, ou seja, se eles a adotarem, como você pode considerar tal coisa? Benny, meus outros filhos voaram para o espaço e não vejo que eles estejam reclamando comigo sobre isso. Ele disse levantando-se, olha, isso não é algo que eu considero levianamente, mas todos nós sabemos que é um melhor. Gwen, você sempre me disse que sou uma pessoa que não leva a sério minhas responsabilidades e acha que sou capaz de cuidar do pequeno. Além disso, não estamos nem perto de combater a invasão dos soberanos. Há muitas coisas para preparar, muita pressão. Será que há tempo para cuidar de um bebê? Ninguém disse nada. Com os olhos no chão, ele vestiu a jaqueta e se dirigiu para a saída. Se você encontrar uma resposta, diga-me.
Todo o silêncio que restava foi interrompido por alguns pequenos gritos do bebê necrofrigiano. Ela se virou para vê-lo, notando como ele esticava os bracinhos em sua direção e como tentava sair dos braços da avó. Ele tentou ignorá-los, abriu um pouco a porta e saiu do local. Verdona, sinceramente não esperava essa decisão dele. Pensei, bem, ele iria assumir o comando. Ela não foi a única, pois não era algo que esperavam de Benny, principalmente de Gwen, que é a pessoa que melhor o conhece. Marinette levantou-se do seu lugar, ajeitou a bolsa e, assim como Benny, dirigiu-se para a saída. Adrien, aonde você vai, amor? Marinette, vou falar com Benny. Voltarei mais tarde, escreverei para você o que acontecer. E com isso ela foi embora também. Gwen, bom, vovó me dá a pequenina, é minha vez de carregá-la. Ele disse, estendendo as mãos em direção ao Anodita, que em resposta se afastou. Luca, você não está preocupado com Benny? Gwen, claro que estou preocupada, mas se eu for vou fingir que não tenho nada para não me preocupar. Por esse motivo acho que Marinette é a melhor pessoa para conversar, ela é muito insistente em ajudar pessoas com seus problemas. Agora, preciso que você me ajude a salvar minha sobrinha. Os dois garotos se viraram para olhar um para o outro, ergueram os ombros desinteressadamente e começaram a perseguir Verdona por todo lado, não que eles tivessem mais alguma coisa para fazer. Enquanto Marinette já estava entrando no elevador, ela apertou o botão do andar térreo e esperou. Tic, que permaneceu em silêncio todo esse tempo, saiu da bolsa e voou perto do rosto dele. Marinette, estou preocupada com o Benny, ele está fazendo a mesma coisa que eu. Ele disse sem desviar o olhar da porta. Tic, o que você quer dizer? Marinette, ele está carregando tudo, ele se fecha e não deixa ninguém ver que a invasão, a menininha, está afetando ele está guardando isso para si. Fiz o mesmo com meu trabalho de Ladybug, lembra? Me empolguei muito com a responsabilidade, que acreditava que tudo dependia de mim, para purificar os Akumas, para derrotar a Vikmot. Não quero que Benny passe por isso, é verdade que ele possui o aparelho mais poderoso do universo, mas isso não significa que ele tenha que travar todas as batalhas sozinho. Tic, você está certo. Marinette, posso não ajudar muito, mas somos seus amigos e estamos envolvidos nisso também. Portanto, o nosso dever é reduzir o seu fardo. Tic, ele só precisa de alguém para conversar, pois acho que Benny nunca expressou o que realmente sente, apesar de sempre parecer normal, calmou um tanto o zombiteiro. Ele também está com medo. Marinette, eu conheço o Tic, ele me ouviu e me aconselhou quando duvidei dos meus sentimentos, e embora eu não entenda como, exceto meu relacionamento com Adrien, ele nos salvou do Vikmot. Ele fez muito por todos, por mim, e é hora de alguém fazer isso por ele, mesmo que seja uma pequena ação. As portas se abriram e ela se dirigiu apressadamente para a saída, evitando algumas pessoas. Do lado de fora ela se escondeu em uma pequena área um tanto escondida dos prédios. Ele levantou o braço e com um dedo deu um pequeno toque em uma pulseira preta com pequenos detalhes verdes que ele usava. Começou a se mover de modo que uma espécie de líquido começou a formar uma cabeça. Shape. Falou o alienígena, que acabou por ser a pulseira de Marinette. Marinette, olá Shape, preciso da sua ajuda. Pronto para encontrar. Shape. Acenou com a cabeça em resposta. Marinette, bom, vamos. Manchas de Tic. Exclamou coberto por um brilho rosa. Com seu terno e vestido e chip subindo no ioiô, ele saiu balançando entre os prédios. Ben estava na ponte das artes, encostado na grade, olhando a água como se ela fosse a coisa mais interessante do mundo. Um grupo de 4 patinhos seguia a mãe, sendo o quarto último e o mais distante dos demais, de uma forma que o lembrava de sua situação, e do pequeno alienígena que estava em sua casa. Ele balançou a cabeça, irritado porque aquela coisa irrelevante o fazia pensar muito. Não é como se o universo estivesse conspirando para fazê-lo lembrar de seus problemas, não é mesmo? Que fofo, não acha? Ao lado dele, como ele encostado na grade, estava Marinette olhando com ternura para os animaizinhos. Benny, eu acho. Foi sua resposta simples olhar para o céu, o que você precisa? Marinette, eu só quero conversar com meu melhor amigo, e se eu tiver a oportunidade de tomar um sorvete, aponto para a barraca do André um pouco longe deles, me diga, você vai me contar. Benny, depende, o que devo te dizer? Marinette, bem. Ele disse sério, mas simplesmente olhou para a água. Você não precisa fingir comigo. Colocando a mão em seu ombro, assim como você estava lá para me ouvir, eu estou lá para ouvir você. Benny, ok. Ele disse sem mais delongas porque realmente não queria discutir. Estou uma bagunça, aconteceram muitas coisas para as quais não estou preparado. A invasão dos soberanos me atingiu como um golpe no rosto.
outra grande responsabilidade que tenho que carregar, e isso me apavora. Tenho medo de falhar, tenho medo de decepcionar todos que confiaram em mim, tenho medo de ser apenas um adolescente chorão que se esconde atrás de um relógio. Ele soltou uma risada, apesar da tristeza que sentia. Marinette, você não está. Benny, tem também a questão do meu filho, um filho, você sabe o quão complicado seria cuidar dele agora com a invasão e se não vencermos. Se eu não posso ser o pai que seria esperado, o que será do meu filho? Não sei e não quero saber, a única coisa que sei é que o melhor seria levá-lo para o orfanato, pelo menos é o que penso. Marinette, você realmente não acredita nisso? Benny olhou para ela, você não ouviu a si mesmo. Pode não fazer muito tempo que você está com a garotinha, mas, você já a ama, você se preocupa com ela, e eu sei disso. Como todo pai, você quer estar com ela para ver isso crescer. Mas, você está deixando seu medo impedi-lo de ver isso. Eu sei que o que está por vir é algo grande, algo que afeta não só a nós, mas ao mundo inteiro, mas, tenho certeza que você aguenta, porque tem o nosso apoio e porque você é Benny Tennyson, certo? Benny apenas sorriu e seu olhar mais uma vez pousou na água com aquela mãe pata, que havia parado de caminhar para voltar para buscar o pequenino mais distante do grupo, que parecia feliz por ter sua mãe por perto. O toque de seu celular chamou sua atenção, era uma ligação de Gwen. Bem, Benny, o que está acontecendo? Se é para saber como estou, bem, não conseguimos encontrar minha sobrinha. Marinette, Benny. Eu liguei para ele quando ele viu que estava completamente imóvel, Benny. Ele passou a mão na frente dos olhos para ver se reagiria. O que está acontecendo? De repente Benny pressionou o Omnitrix mudando para a contra de Gwen. Assim que a ruiva terminou a ligação, ela se virou em direção à porta, contou até 3 quando a porta foi aberta de repente, revelando sua prima transformada na sua frente, e uma Marinette tonta vomitando em uma cesta. Benny, como eles não encontraram? Ela gritou quando ele agarrou seus ombros e começou a sacudi-la. Gwen, espere, eu vou vomitar. Ele gritou quando seu rosto começou a ficar verde. Adrien, espere amigo, deixe-me explicar as coisas. A loira parou antes de Gwen começar a deixar seu café da manhã. Quando parou, ela saiu junto com Marinette e as duas vomitaram naquela cesta. Benny, o que aconteceu? Pergunto com certa calma. Quase nada. Luca, bem, primeiro estávamos perseguindo sua avó já que Gwen queria um tempo com o pequeno, depois descansamos para comer alguma coisa. Gwen estava esmagando um pouco de gelo para dar ao pequeno alienígena, quando percebemos que ela havia sumido. Adrien, achamos que ele usou seus poderes para sair, já que estava tudo fechado. Verdona, ele deveria ter ido te procurar, afinal você é o pai dele. Embora nesta fase os pequenos necrofrigianos comecem a ser um pouco independentes, mas são sempre vigiados pelos pais para protegê-los dos predadores. Benny, eu tenho que procurar por isso. Disse se preparando para fugir e vem. Espere Benny, não esqueça que posso rastreá-la. Ele parou para pegar um pedaço de metal com pequenas marcas de mordida. Seus olhos brilhavam rosa e o pedaço de metal levitava entre suas mãos. Eu tenho. Benny, vamos. Literalmente todos foram obrigados a começar, pois Benny, sem perder tempo e usando sua velocidade, jogou todos pela janela. Gwen, que conseguiu reagir, criou uma plataforma de mana onde eles poderiam se segurar. Ela se virou irritada para Benny, mas não disse nada para ele, pois entendeu que ele estava preocupado. Esvoaçando por Paris estava o pequeno alienígena azul, embora se você olhasse de perto perceberia que ele estava chorando. Seus pequenos guinchos, parecidos com os de um gatinho, faziam as pessoas se virarem em sua direção e irem embora. Eles não podiam ser culpados por temer o desconhecido, assim como o pequeno alienígena não poderia ser culpado por chorar. Ele era um bebê em um lugar estranho, com pessoas desconhecidas e coisas que não entende, procurando por seu pai. Os barulhos dos carros, das pessoas conversando. Todas as pessoas andando de um lado para o outro deixaram o pequeno bastante assustado. Seu estômago incomodando com um pedido de comida fez com que o menino decidisse descer até um pequeno lugar onde começou a comer algumas barras de metal que tinham. A alegria não durou muito quando um funcionário local saiu gritando com uma vassoura na mão, com a qual o atingiu. No chão, o pequeno se cobriu com as asas enquanto seus gritos eram ouvidos no local, fazendo com que as pessoas que passavam parassem. Não sei o que você é, mas você não é bem-vindo aqui. Ei, traga uma sacola. O funcionário gritou para que um de seus colegas lhe trouxesse a sacola, na qual ele havia colocado o pequeno necrofrígia. Assustado, o alienígena gritou e se mexeu desesperadamente na bolsa. O que farei com você, criaturinha?
Um borrão azul foi o que todos os presentes viram, de modo que de um momento para o outro aquele funcionário ficou pendurado de cueca em um poste de luz e como sempre as risadas não demoraram a chegar. No topo de um prédio estavam Ben e os outros. Ben abriu a sacola em suas mãos, revelando o pequeno necrofrigiano chorando e tremendo, que ao ver seu pai pulou da sacola para seus braços. Ben, calma, calma, está tudo bem agora, disse o moreno, voltando à sua forma humana. Começaram a se formar lágrimas em seus olhos que caíram sobre a cabecinha do alienígena. Suas mãos seguravam firmemente seu pequeno corpo trêmulo. Ele ficou aliviado por tê-lo em seus braços, por ver que as coisas não pioravam, ou pelo menos que foi isso. Ele acreditou quando percebeu algo peculiar nele. Marinette, eles são todos. Uma das asas do pequeno estava quebrada. Ele tocou delicadamente aquela ferida, sentindo como o alienígena em seus braços se movia por causa da dor. Ben, desculpe, papai pede desculpas por ser um idiota e não pensar nas coisas com mais calma. Não vou te afastar, porque vou cuidar de você e te proteger. Papai estará com você, ele vai te ver crescer, ele vai te ver brincar e ser feliz. Hoje papai falhou com você, ele não conseguiu impedir que eles te machucassem, mas eu juro que ninguém fará isso de novo. Papai cuidará de você para sempre. Ele pode ter ficado confuso no início, mas esse sentimento que percorreu seu peito, o medo, a alegria de vê-lo, a raiva de si mesmo por não estar ali, são as emoções que todo pai sente por seus filhos. Gwen não pôde deixar de chorar com a cena à sua frente, assim como Verdona e Marinette, ver a maturidade que Benny estava demonstrando a Toko, seu primo, aquele garoto que sempre foi alguém imaturo, estava mostrando quanto havia mudado em desta vez. Para Verdona também foi lindo, as lembranças de quando ela teve seus filhos vieram até ela, quando ela estava com Max, e agora com sua netinha de quem ela iria cuidar. Claro que ela sabia que com seus netos ela havia estragado tudo, e tudo para continuar sendo uma menina, apesar de ser uma alienígena há muitos anos. Mas era a oportunidade de mudar, e ele faria isso, para se integrar novamente à família. Gwen, Benny, acho que é um momento perfeito para dar um nome a ele. Ele disse enquanto com a mão envolvia a pequena asa danificada de seu sobrinho. Benny, isso mesmo, é hora de oficializar. Murmurou, olhando para os olhos verdes do filho, notando as pequenas lágrimas que ainda restavam neles, secou-as com um dos dedos e sorriu para ele. É verdade que ainda não notei essa coisa, mas eles afirmam que é uma menina, certo? Verdona, é porque é. Gwen e Marinette concordaram com a cabeça. Benny, então, o nome dela será Eira Edelveisten Nison. O que você acha? Marinette, eles são lindos. Luca, mas o que eles significam? Perguntou o gótico, acariciando a garota agora conhecida como Eira. Gwen, Eira significa neve Edelweiss, a flor da neve, não é uma prima ruim. Você escolheu alguns nomes lindos que a homenageiam. Benny, sim. Verdona, seria melhor voltar, a pequena Eira deve estar com fome. Benny, sim, mas primeiro. Marinette, ele a chamou, fazendo-a tirar o olhar de Eira e colocá-lo nele. Tem uma coisa que eu quero te perguntar. Bem, é algo que pensei, e que gostaria muito, mas você deve dar a resposta. Marinette, você gostaria de ser madrinha da Eira? Marinette, eu, sua madrinha? Ele perguntou apontando para ela, depois para o bebê, depois para ela novamente. Eu? Gwen, não é justo. Reclamou a ruiva. Benny, você é tia dele, e o que você diz, Marinette? Marinette, claro. Meu Deus, tenho que começar a preparar as roupas dela, não vou permitir que minha afilhada voe nua, não senhor, mas que estilo devo fazer para ela? Adrien, ele estará de volta. Disse o loiro ao ver como sua namorada começou a falar sobre diversas ideias sobre designs. Gwen, você vai contar aos meus tios sobre ela. Benny, eu tenho que fazer isso, mas não agora, será no devido tempo. Como você é safado, meu querido aprendiz, nós dois sabemos que a coisa do orfanato não passou de uma mentira. O caminhante do tempo falou, parando de ver um portal para olhar o portador do coelho milagroso. Bunix, bem, nós dois sabemos que Benny decidiria cuidar dela, só acelerar um pouco as coisas. Ele disse levantando os ombros. Paradoxo, não brinque assim com os fatos, mas como o resultado foi o mesmo, vou deixar passar. Ele se virou novamente em direção a uma tela, onde duas silhuetas podiam ser vistas, e na frente delas um Benny de joelhos, tudo em seu caminho. Ele fechou o relógio em sua mão e começou a caminhar em direção a lugar nenhum seguido por Bunix. Fim do capítulo 36. Capítulo 37. Estou a caminho para ajudar.
A manhã havia começado bastante tranquila para Benny, como sempre fazia desde que chegou e entregou os pedidos da padaria dos pais de Marinette, um trabalho bastante confortável na opinião dele, nem tão pesado assim, com XLR8 era uma brincadeira de criança. Ele também passou bons momentos com a avó, curiosamente eles estavam melhorando o relacionamento, quase esquecendo o fato de ela ter tentado matá-lo, embora ele tenha sido obrigado a assistir sua novela com ela, mas Ben pelo menos mostrou mudança. Ele tinha certeza que sua pequena Ira teve muita influência em sua mudança, pois ter uma bisneta alienígena acabou sendo muito bonito para Nodit, e de certa forma o deixou feliz. Sua pequena Ira, já faz uma semana que ela veio ao mundo e ele pode dizer com certeza que foi a melhor e mais cansativa semana que poderia ter tido em sua vida. Tanto os momentos de diversão com sua filhinha quanto os momentos de trabalho foram uma experiência ótima e também muito desgastante, porque assim mesmo, se ser pai de primeira viagem com um bebê normal foi cansativo, imagine um bebê alienígena. Primeiro foi a dieta, ferro e plasma solar eram as únicas coisas que ele comia. O primeiro era fácil de conseguir porque estava em qualquer lugar. O ruim era o segundo, e para seu azar era o preferido de Eira. A primeira vez que ele teve a obtenção foi a pedido da avó, pois segundo ela a dieta de Eira tinha que variar entre os dois alimentos. Agora como conseguir plasma solar? Alguém te diria que é algo impossível, que você se queimaria caso por algum milagre você acaba indo para o sol. É aí que seu incrível alien dá um leite no supermercado. Isso de certa forma também o beneficiou, pois ele conseguiu apresentar Eira a Serena e Berlicus, e no processo fez uma rápida visita a eles. Como eu esperava que Serena não demorasse muito para se dar bem com Eira, eles quase pareciam irmãs. Com Berlicus as coisas foram um pouco mais difíceis, mas ele não sabia se era sorte ou azar o que ele teve porque Eira acabou sendo mais apegada a ele. Ele gostou da atitude mal-humorada de Berlicus, mas no final Berlicus gostou de sua filhinha, embora sempre negue. A segunda coisa é que o sono da sua filhinha havia mudado. Ela era mais noturna do que qualquer outra coisa, e ela entendia isso perfeitamente, pois quando esfria é tão agradável que quase dá vontade de ficar e aproveitar. E isso é o que Eira traz. Tinha dias que ela não dormia porque a menininha queria passear, até que um dia ela resolveu tentar alguma coisa, o que lhe rendeu uma grande bronca de Gwen Verdona, e outra de Marinette quando descobriu. Você deve estar se perguntando o que ele fez. Bem, acontece que usando um fogo de pântano, ele borrifou um pequeno comprimido para dormir em Eira para que ela pudesse dormir a noite toda, fazendo com que seu ciclo de sono mudasse gradualmente. Na época pareceu uma boa ideia, e não machucou sua filhinha. Ele nunca faria isso, mas digamos que Gwen e os outros não compartilhavam da mesma opinião. E por fim o terceiro ponto, a aparência dela, não era nada ruim porque sua filha era muito bonita, mas sua aparência alienígena jogava contra ela aqui na Terra. Você pode imaginar que ela não pode sair com ela para lugar nenhum, nem pode deixá-la interagir com alguém que não fosse conhecido. E ele não gostou, ele sinceramente não gostou que sua filha fosse uma pária, então ele estava pensando em algo para ajudá-lo. Essa coisa já estava quase completa, Greymatter só precisava fazer isso. Faça alguns ajustes. Embora isso não fosse um impedimento para poder sair com ela, ele pegou a ideia de Abrien e Marinette de carregar uma mochila na qual Eira pudesse se carregar sem problemas, e isso leva à situação atual, ambos de uma forma um tanto escondida. Parte do parque, um local onde Eira podia brincar e poder ficar de olho nela, embora às vezes houvesse tropeços. Benny, não faça isso, você não sabe quantas pessoas poderiam estar aqui. Eira mastigava o metal do banco onde estava sentada, e parece que fazia isso mais por brincadeira do que por fome. O que vou fazer com você, safada? Perguntei, colocando-a na frente dele ao que a menina colocou uma das mãos no nariz, rindo um pouco. Ei, é um pouco tarde. A essa hora sua tia deve estar saindo das aulas, me diga, faça. Você quer ir ver sua tia e sua madrinha? Em resposta, Eira simplesmente emitiu um som, como um miado de um gatinho. Vendo sua aprovação, olhou para os lados, pois pensava que não havia ninguém, mexeu um pouco na manga, revelando aquele pequeno relógio que ele ativou, revelando aqueles hologramas característicos, mexeu um pouco o seletor, revelando a imagem daquele alienígena, fé azulada, grande velocidade. E diante do olhar de Eira ele apertou, sendo coberto por um brilho verde. Transformado pegou a mochila que estava no banco e pediu para ele entrar. Felizmente ele não tem problemas com ela chegar em casa, principalmente porque tem um pouco de metal dentro para que ele pudesse comer. Depois de prender a mochila e procurar uma maneira de abri-la, ele fechou o visor e desapareceu no borrão azul. Colégio Françoise do Ponte de um beco um pouco distante da escola veio Benny, que calmamente começou a caminhar em direção ao seu destino, verificando de vez em quando se Eira estava bem. Embora só pudesse ser ouvido mastigando o metal, ela era bastante gulosa, embora ele estivesse igual.
Eira poderia comer comida normal. Porque se pudesse comer hambúrguer ou batata frita com chili, seria o pai mais feliz do universo. Talvez seja algo que ele experimente mais tarde. Mas não com ela, ele se transformará em frio e testará consigo mesmo. Enquanto ele divagava em seus pensamentos, pode ver Ivan saindo da escola ao longe na companhia de Marinette e Alia, e então Adrien, Nino e Lucas se juntaram a eles. Benny, olá. Ele cumprimentou assim que se aproximou deles. Ele também recebeu uma saudação dele, mas focou mais em Gwen, pois ela parecia perdida em pensamentos, nem olhava para ele, nem prestava atenção no que estava ao seu redor. Só quando coloquei a mão em seu ombro é que ele reagiu. Gwen, o quê? Pergunto confuso. Benny, um momento atrás, você está bem. Marinette, é verdade, você começou a agir de forma estranha desde a aula de ciências, tem algo errado. Gwen, sim, aconteceu algo na aula que me deixou desconfortável. Disse ele olhando para todos os lados. Explicarei no caminho, sussurrou com que todos concordaram, iniciando assim a caminhada. Benny, você tem que entregar alguma ordem. Pergunto curiosamente. Benny, na verdade não, por quê? Gwen, por causa da sua mochila, é estranho ver você com uma, além disso ela parece estar cheia. Algo importante para transportar? Benny, importante sim, não há algo mais parecido com alguém. Por que você não dá uma olhada? Gwen simplesmente mexeu um pouco no fecho da mochila, surpresa quando a cabecinha de Eira espiou por aquele espaço. Diga olá para tia e amigos. E o pequeno alienígena apenas gritou. Gwen, olá pequena tia, estou com muitas saudades de você. Ele disse enquanto acariciava sua cabeça com o dedo. Marinette, olá Eira, espero que não tenha esquecido da madrinha. E só ouvi-la foi o suficiente para Eira cruzar a mochila e correr em sua direção, ao que a abraçou sem hesitar. Olá querida. Nino, nossa, quando me contaram pareceu surpreendente, mas ver pessoalmente é melhor. Disse ele, olhando para a menina com bastante surpresa. Alia, não é surpreendente a reação dela, Marinette é muito boa com crianças. E todos tiveram que concordar com seu comentário, até mesmo Ivan, que sentiu um pouco de ciúme ao ver que sua sobrinha gostava um pouco mais de Marinette, mas é seguro para ele estar à vista. Benny, não tem problema, estamos andando em grupo, se Marinette ficar no meio podemos cobri-la. Além disso, Eira é pequena, então seria difícil alguém notá-la. Agora, Gwen, o que você tem a explicar? Gwen, no meio da aula, uma ajuda telepática foi enviada ao meu campo energético. Não foi muito preciso, as palavras mal foram compreendidas, mas tenho certeza de que estavam pedindo ajuda. Adrien, alguma ideia de quem poderia ter enviado? Gwen, não, e isso me preocupa. Reclamou ela, segurando a cabeça com uma das mãos. É a mesma sensação, sinto alguma coisa. Quando Benny notou os olhos dela brilhando rosa, ele não hesitou e agarrou o braço dela para empurrá-la em direção a um beco. Todos a seguiram. De repente a mana começou a se concentrar em um ponto do ar, criando gradativamente uma espécie de tela, enquanto a imagem interna começava a ser exibida. Você pode me ouvir, Gwen? Você encontrou Benny. Precisamos de ajuda. Pergunta a pessoa naquela tela, que embora a imagem estivesse distorcida era reconhecível. Benny, Helena? Para sua surpresa, a pessoa que falava com ele não era outro senão aquele encanador alienígena que eles enfrentaram há muito tempo. Não consigo ouvir você. Benny, Ellen, aqui estou. Ele disse, levantando um pouco a voz. Pessoal, se vocês receberem essa mensagem ela é importante, por favor precisamos de ajuda. Gwen, não consigo me concentrar, não consigo ficar conectada. O perigo é extremo, precisamos desesperadamente de ajuda, é uma questão de vida ou morte. Por favor. Infelizmente a mensagem não pôde continuar porque Gwen, sem conseguir mais se concentrar, caiu de joelhos no chão. Lucas, você está bem? Gwen, sim, claro, estou melhor do que aqueles encanadores. Ele disse enquanto se levantava com a ajuda dela. Nino, nossa, cara, não sei se estou surpreso com o que acabei de ver, ou que vocês estão tão calmos, como se fosse algo do dia a dia, principalmente o seu bebê. Alia, você se acostuma. Gwen, Benny, temos que tirá-los de lá. Benny, você não vai. A maneira séria com que ele disse isso surpreendeu tanto Gwen quanto os outros. Gwen, você não ouviu. Eles precisam de ajuda. Benny, eu sei, mas Gwen, já estivemos lá e, para ser sincero, não é uma coisa agradável. Quem sabe tudo o que mudou desde que visitamos? Gwen, eu aguento. Benny, não, você não pode, não posso arriscar ir para lá. Não você, não Ladybug Chatnoir. Olho disfarçadamente para Marinette e Adrien, por isso irei sozinho. Gwen, o quê?
você está louco se acha que vou deixar você ir sozinho. Marinette, mas Benny, você está pensando em ir embora assim de repente. Seria melhor pensar com calma e tentar planejar algo, não é seguro pular do nada. Eira em seus braços não entendia o que eles estavam falando, mas ela sentiu que não era bom, e ela demonstrou isso movendo-se desconfortavelmente. Benny, o tempo está contra nós, enquanto falamos eles estão em perigo, preciso ir embora agora. Gwen, por favor, se puder me levar eu peço que faça isso, por favor, não quero discutir. A ruiva manteve silêncio, e olhou para o lado, até se aproximar dele e estender a mão. Gwen, me dê seu telefone. Ele perguntou mesmo sem vê-lo, mas ele obedeceu. Destrancou. Ele perguntou novamente e novamente ele obedeceu. Benny, o que você está fazendo? Gwen, eu sincronizo nossos telefones. Mesmo que eu tenha a chance de criar uma porta temporária para o projetor, se você não cruzá-la quando o alarme tocar, irei procurar por você. Benny, entendi. Mais uma coisa, vocês podem ser babás da Ira, prometo que pago quando voltar. Marinette, pagar por cuidar da minha afilhada esquece, só volte, e será o suficiente, ok? Benny, ok. Sorrindo, ele se aproximou de Eira e a acariciou gentilmente. Papai estará de volta logo, não cause muitos problemas, ok? Depois disso o pequeno grupo de amigos foi mais fundo naquele beco. Gwen ficou na parede que a fechava. Ela fechou os olhos e depois os abriu novamente mostrando que eles estavam brilhando. Uma pequena esfera de energia estava marcada na parede, então a esfera começou a girar formando um círculo e dentro dele ela se formou um portal. Gwen, retirei a energia da mensagem de Ellen. Gostaria de poder levar você até onde ela está, mas é tudo que posso fazer. Benny, isso é mais que suficiente. Gwen, lembre-se, se você não voltar quando o alarme tocar, eu irei procurar por você. Benny apenas assentiu. Sua atenção se concentrou no portal. O que o esperava do outro lado? Ele ainda se lembrava de algo assim. Como Vilgax e Kevin encontraram, eles os usaram como se fossem simples cavalos. Ele estava pronto, então sem mais nada a dizer, ele começou a caminhar até o portal. Foi um segundo, um descuido e todo o seu mundo parou, porque não consigo imaginar. Porque ele não achou que algo assim iria acontecer. Foi óbvio quando ele viu o portal brilhante. Foi muito marcante para qualquer um. Até para os mais pequenos. Benny, Eira. Foi o grito dela ao ver como ele entrou no portal. As cores vivas foram suficientes para causar a curiosidade da garotinha, que não hesitou em sair dos braços de Marinette e se dirigir em direção a um objeto tão divertido. E todo o raciocínio ruiu, seu corpo simplesmente reagiu e ele correu para dentro do portal, mas ele não foi o único, todos fizeram isso devido à rapidez da situação. Em segundo ficou Gwen e atrás dela Adrien e Marinette, depois Luca, depois Alia e por fim Nino. Todo o grupo de amigos interveio sem pensar nas consequências e não havia o que pensar. Dentro daquela dimensão, flutuando no espaço estava a pequena Ira, que como toda criança, observava tudo ao seu redor com curiosidade. Um lugar sem fim, com um céu vermelho cheio de asteroides pequenos e gigantes. Tudo muito marcante para a pequena necrofrigiana, até que de repente uma sensação de perigo invadiu seu corpo. Uma respiração atrás dela a fez se virar lentamente, ficando paralisada de medo pelo ser que estava ali. Uma fera cinza, sem olhos e com uma boca grande que deixava visíveis suas grandes presas, asas de morcego nas costas que se moviam rapidamente permitindo-lhe voar e, finalmente, tentáculos semelhantes aos de um polvo na ponta do corpo. O rugido alto foi liberado, como se estivesse avisando que aquele seria seu lanche, e ele atacou. Sua grande boca abriu-se mais e fechou-se firmemente sobre a pequena, devorando-a, ou pelo menos era o que tinha que acontecer, mas Eira simplesmente ficou intangível e escapou de suas ferozes presas, iniciando a perseguição. A pequena alienígena voou desesperadamente, passando por aqueles asteroides com a fera presa a ela como se fosse um carrapato. Ela voou fazendo várias voltas ou tentando se perder cruzando asteroides, mas o ser era teimoso e se recusou a soltá-la. Seus gritos de pânico e medo foram ouvidos em voz alta, assim como os rugidos da besta. Até que uma batida forte deixou tudo em silêncio. A colisão de um objeto com um asteroide fez Eira parar. Voltando-se percebeu que a fera havia desaparecido. Não havia nenhum vestígio, como se ela estivesse sozinha desde o início. Ela se apoiou em um pequeno asteroide e olhou para um maior, que tinha uma cratera e a fera enterrada nela, que estranhamente tinha algumas partes congeladas. Estava lá quando uma figura começou a emergir do solo do asteroide em que estava apoiada. Benny, de tudo que você poderia tirar de mim, você teve que tirar minha imprudência. A figura de frio estava presente, contraindo as asas formando o capuz. Ele estendeu as mãos em direção à filha que sem hesitar voou para seus braços. Ele te machucou?
Eira apenas se mexeu alegremente nas mãos dele. Vou interpretar isso como um não, mas você me deu um grande susto, e não só eu, sua tia e sua madrinha também. Você terá que dar muito amor a elas se quiser. Quero o perdão deles. Enquanto isso, você está aterrado, sem plasma solar. E com isso a expressão da garotinha mudou para uma irritada. Não me olhe assim, você pediu isso, ainda não posso te culpar de jeito nenhum. Bem, você é um Tennyson. E com a garotinha finalmente nas mãos, ela voou para fora do local para encontrar seus amigos. Com Gwen e os outros. Nino. Nossa, cara, esse lugar é incrível. Disse a morena e todos afirmaram. A paisagem para eles era surpreendente, uma experiência nova, exceto para Gwen, que via tudo normal e ficava alerta caso algo atacasse. Alia, e se você diz, isso vai gerar muitas visualizações no meu blog. Ela exclamou animada, gravando tudo o que podia com seu celular. Marinette, Alia, já falamos sobre isso, você não pode postar nada que tenha a ver com alienígenas no seu blog. Além disso, você estaria expondo os poderes de Gwen. Luca, algo ruim está acontecendo? Pergunto quando vejo como Gwen estava em todos os lugares. Gwen, não fique longe de mim, esse lugar é tudo menos tranquilo. Vamos. Perguntou ele, segurando a mão dela enquanto com a livre a levantava, criando diversas plataformas de mana sobre as quais começaram a caminhar. Adrien, Benny ainda não voltou, você acha que ele encontrou Eira? Gwen, sim, não tenho dúvidas disso, mas não podemos ficar parados e esperar por ele, temos que seguir em frente e procurar um lugar onde possamos estar seguros. Luca, claro, sobre o quê? E como se fosse uma brincadeira, após a pergunta de Luca, ouviu-se um rugido, o rugido da mesma criatura que já havia atacado Eira. Gwen, é isso. Respondeu ele, fazendo sua mão brilhar, criando um campo de mana ao redor de todos. Fiquem atentos e não cheguem perto das bordas. Ele ordenou e todos assentiram. Me ajude, por favor, me ajude. O pedido de ajuda veio de um alienígena que estava sendo segurado pelos tentáculos da fera. Gwen estendeu a mão e um laço de energia saiu do campo de mana, que foi direcionado rapidamente para o alienígena, conseguindo agarrar sua perna, e com a mesma velocidade, atraiu-o para o campo. Lucas, você está bem? Pergunto a ele, ajudando-o a se levantar. Eu sabia que assim que minha captura fosse publicada, eles não me deixariam cair nas mãos de Devoid. Marinette, Devoid. Pensou até ouvir Gwen, que fazia um esforço para manter a fera do outro lado, embora o campo de energia começasse a rachar após seus golpes e os raios de energia que saíam. Sua boca, o que eu faço? Não posso me transformar com Alia e os outros aqui, principalmente na frente de Adrien, mas se eu não ajudar, foi uma decisão difícil para ela tomar, embora ela não sabia que ela não era a única, porque Adrien também estava pensando a mesma coisa. Shape. O pequeno mecamorfo apareceu, mostrando seu rosto na tela do celular de Marinette. Marinette, o que há de errado, Shape? Você tem alguma ideia? Shape. E com isso o pequeno mecamorfo alterou o telefone de Marinette, transformando-o em uma pequena arma. Marinette, espero que não seja permanente ou a mamãe vai me matar. Obrigada, Shape. Ela agradeceu ao garotinho por apontar a arma para a fera. Gwen o deixou entrar. Gwen assentiu e desfez o campo lucro. Gritou, disparando a arma, fazendo com que um raio de energia verde atingisse em cheio a boca da fera, de onde começou a sair fumaça, e por fim esta parou para cair sem mais delongas no vazio. Adrien, isso foi incrível. Ele disse sem mais delongas. Marinette, agora você sabe quem manda na relação, Agreste. Ela disse zombeteiramente, soprando no cano da arma. Gwen / Alia, eu o ensinei bem, acho que muito bem. Adrien / Nino / Luca, pobre alma perdida. Disseram para si mesmos, apertando as mãos. Temos que ir. Ele voltará e não voltará sozinho, disse o estrangeiro que salvaram quando não havia mais perigo. Marinette, você quer dizer aquele cara do Devoid? Sim. Adrien, e quem é Devoid? Vamos conversar quando estivermos em um lugar escondido, aqui estamos expostos. O alienígena olhou em volta chateado, esperando que a qualquer momento eles o atacassem. Alia, mas, Benny ainda não voltou e não sabemos se ele conseguiu encontrar Eira. Luca, não quero falar, mas ele tem razão, se ficarmos aqui só ficaremos expostos a um possível ataque. Poderíamos procurar um lugar seguro, Chic poderia dar um sinal para Benny nos encontrar, certo? Marinette, acho que sim. O Mechaforn, que já havia largado o celular e agora estava em seus braços, balançou a cabeça em confirmação. Gwen, ok, seguiremos em frente e depois descobriremos como entrar em contato com Benny. Só não se separe, ok?
E assim o fizeram. Com a ajuda das plataformas de Gwen foi muito fácil para eles se movimentarem por aquele local. Foi assim que chegaram a um grande asteroide com uma grande cratera no centro que serviu de refúgio, pelo menos por enquanto. Foi lá que se esconderam, acendendo uma pequena fogueira com um isqueiro pequenino, trouxe com algumas pedras um tanto antigas e inflamáveis. Sentaram-se em volta dela, formando um círculo com o respectivo parceiro. Se conhecem os assistentes, devem ser avisados. Toda a dimensão ficará desestabilizada, disse o alienígena, que estava sentado em uma pedra na frente de todos, observando o fogo. Gwen, quem são os ajudantes? Eles não são ajudantes. Todos negaram. Os assistentes são as únicas pessoas que se atrevem a entrar aqui e derrotar seus guardas. Adrien, sinceramente não entendo nada. Você está nos dando pouca informação. Gwen, se você pudesse, não sei, dar mais detalhes talvez. Ela de repente se soltou do abraço de Luca e ergueu as mãos para cima, criando um escudo de mana que protegia todos eles de alguns lasers. Os guardas nos encontraram, gritou ele, vendo que aquelas feras aladas o cercavam. Gwen estava prestes a lançar um feitiço, para pelo menos afastá-los e dar a todos uma chance de se esconderem, mas foi interrompida quando ouviu os gritos excitados de alguém. E lá ele viu aquele tetramando que ele enfrentou há muito tempo. Manny estava em cima de um dragão, atirando com suas armas. Os ajudantes. Antes de dizer qualquer coisa, eles viram como as feras foram atingidas por um borrão azul e verde, revelando Ellen, que parou na frente deles. Ellen, com a minha poeira, exclamou voltando-me para eles. Vamos, não temos muito. Gwen, o que você está fazendo aqui? Pergunto quando não o vejo em lugar nenhum. Gwen, longa história. Manny, o que ela está fazendo aqui? Ellen, não sei, perguntei ao Benny, mas estou muito feliz por eles terem vindo. Precisamos de muita ajuda, Manny. Gwen, não se preocupe, posso te levar para casa. Só temos que esperar por Benny. Ellen, não, Gwen, você não entende. O rugido das feras os alertou. Manny, é de Void. O rei chegou, receio. Tudo está perdido. Ele gritou até que Manny o colocou sobre o dragão e então o acertou e o fez voar para longe. Ellen, Gwen, você deve ir procurar Benny. Quando você tenta se esconder, você é valioso demais para cair nas mãos de Void. Seremos iscas, vamos afastá-lo. Gwen, não vim aqui à toa, aqui estou, posso lutar e te ajudar a derrotar o Void. Ellen, mas eles não querem. Aponto para Marinette e os outros, eles estão em perigo aqui. Agora vá. Dito isso, os dois foram embora. Gwen sabia que era verdade, mesmo que Marinette e Adrien decidissem se transformar para lutar, ainda havia Luca, Alia e Nino, eles poderiam se machucar na batalha, ela também não poderia criar um portal para mandá-los de volta, ela não tinha tempo e duvidava que a deixasse se concentrar no meio do combate. A única alternativa era fazer o que eles disseram, encontrar Benny e se esconder, pelo menos até que pudessem pensar em outra coisa. Me solta. O grito vindo de Ellen fez com que todos se voltassem para onde estavam, notando que havia várias feras voando em círculo, como se estivessem cobrindo algo, até que algo foi visto, um homem, com capa verde, calça preta, cabelos brancos e costeletas. Gwen, doutor animal! Exclamei surpreso. Fim do capítulo 37.